Parabéns. Amém? Estão acompanhando aí comigo, Romanos 5,5. É a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavras do Senhor. Nesse ensinamento de hoje, cheios e conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor quer fazer nós reconhecermos a necessidade de estar cheio e ser conduzido pelo Espírito Santo todos os dias. Amém? Por quê? Olha o que diz a palavra. Em 1 Coríntios 3,16, não precisa pegar, algumas eu vou ler rapidamente. Diz: no batismo recebemos o Espírito Santo e nos tornamos templos do Espírito Santo. E acabamos de ler, inclusive hoje, coincidência ou não, nós celebramos a conversão de São Paulo. E São Paulo que escreve para nós das maneiras do homem estar conduzido pelo Espírito Santo. E nessa palavra de Romanos 5,5 ele diz que o amor de Deus é colocado por nós, em nós pelo Espírito Santo. Agora é fácil, é só você fazer uma matemática justa aí. Se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, temos o amor de Deus, é porque estamos conduzidos por Ele e o amor age. Se não, não. Vou fazer a pergunta de uma maneira diferente para você entender e raciocinar comigo. Tira a condução do Espírito Santo da nossa vida, existe amor de Deus? Não, se perde. Porque o amor de Deus, ele é colocado em nós todos os dias pela ação do Espírito Santo. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: os que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. O amor é colocado em nós pelo Espírito Santo. Se não somos conduzidos do Espírito Santo, não temos um completo amor. Olha para o seu irmão do seu lado. Diga para ele: se você não for conduzido pelo Espírito Santo, você não ama direito. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Nós poderíamos fazer um trocadilho dessa palavra dizendo assim: não sabeis que sois templo do amor? Olha só como o mundo está. Está faltando o Espírito Santo? Sim. Consequentemente está faltando o quê? Amor. Está aí. São Paulo já via isso lá na época de Jesus Cristo. Nos primeiros cristãos, nos primeiros 100 anos, ele já pregava isso para a humanidade. Você imagina agora, 1900 e poucos anos depois de São Paulo. A humanidade tira o Espírito Santo, não é conduzida por ele, consequentemente não tem um amor pleno. É claro, o ser humano por si só já amaria. Aleluia. Tira-se todas as coisas do ser humano e ainda amaria, porque ele tem necessidade de convívio. Porém, quando nós falamos de um amor pleno, um amor na plenitude, esse amor que Deus quer, o amor ágape que Deus tem por nós, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Amém? Olha, imagina a maravilha que é você. Você pode pensar comigo, eu tenho dito isso em algumas pregações. Filho de peixe, o povo não ouviu. Filho de peixe, filho de santo, filho do amor. Amorzinho que bonito. Fala aí, irmão, né? Filho do amor, amorzinho, não é? Se somos templos do Espírito Santo, é porque Deus nos amou primeiro. E quando Ele nos amou primeiro e colocou em nós o Espírito Santo prometido, era para nós sermos assim seres humanos repletos de alegria, repletos de amabilidade, repletos de paz, e tantas outras coisas que nós vamos falar já. Mas eu pergunto, por que será que a gente vive ainda na rua da amargura? Já ouviram essa frase? A gente sofre muito mais do que se alegra, porque falta em nós o Espírito Santo de Deus, muitas vezes no nosso dia. O que impede a ação do Espírito Santo em nós? Uma palavrinha e você mata a charada.
O que impede a ação do Espírito Santo na nossa vida? Uma coisa ruim, que desagrada a Deus. Está fácil. O pecado, diz aí. O pecado é a única coisa que impede a ação de Deus, do seu Espírito Santo na nossa vida. Quando nós pecamos, nós bloqueamos essa graça do Espírito Santo em nós. Como o Espírito Santo pode agir num corpo em pecado? Como o Espírito Santo pode agir numa vida que vive no pecado? Mas eu não estou falando dos pecados que nós cometemos diariamente, não. São pecados que nos vão desligando de Deus automaticamente. Pega aí bolinhas de gude. Já viu bolinha de gude? Sim? Já viu lá? Fubeca. O povo de casa sabe o que eu estou falando também. Fubequinha. Uma fubeca pesa? Ela tem um pezinho, né? Mas ela é linda, dá para carregar, não dá? Aí vai colocando lá numa carriola lá. 1, 2, 3 fubequinhas, 4 fubequinhas, 5. Coloca lá 1 milhão de fubequinhas, eu quero ver você levantar. E assim é o pecado na vida da gente. Fubequinhas. Estou falando isso para você entender com facilidade. Poderia usar outras comparações. Entenderam? É uma pedrinha de vidro desse tamanho que você carrega com facilidade. Mas aquilo ali vai te incomodando. Eu convido você a fazer essa experiência comigo, que eu já fiz na escola. Pega uma fubeca, coloca na sua mão, fica com ela assim o dia inteiro. E não larga ela durante 24 horas. Quero ver como você vai viver. Você já imaginou lá? Vai lavar a louça com a fubeca na mão. Pode abrir. Vai lá na escola fazer a sua aula, fubeca na mão. Não pode abrir. Vai no trabalho fazer as suas atividades do trabalho com a fubeca em uma mão. Não pode abrir. Vai atrapalhar a sua vida? Uma simples fubequinha de vidro que não pesa nada. Assim é o pecado. Quando nós colocamos na nossa vida um monte dessas fubequinhas, um monte de pecado, começa a entupir, vamos dizer assim, a nossa ligação com Deus e a graça para de chegar em nós. E aí a humanidade depois passa por problemas, tribulações, dificuldades e não entende o que está acontecendo e fica culpando a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sofro demais? Por que eu vivo nessa tristeza? Veja bem, você pode estar carregando um monte de fubequinha. Amém? Olha para o seu irmão aí e fala para ele: larga as fubequinhas. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É preciso uma transformação, uma mudança de pensamento. Nós temos que ser cristãos inteligentes. Um cristão que vive sob a graça do Espírito Santo é inteligente. Ele sabe quando está pecando. Mas os santos costumam dizer que não existe metanoia. Sabe o que é isso? Parece uma palavra difícil, não é? Mas foi muito usada por psicólogos, padres religiosos na igreja. Metanoia significa mudança de pensamento. Uma meta no pensamento, na noia. Tem uma pessoa que fala que tem noia, né? Noia significa pensamento, cabeça. Então veja só, noia não é noia que vocês estão pensando não, viu? Deus me livre. Então metanoia significa mudar o pensamento, mudar conceitos na sua cabeça. Olha, eu sei que isso está me levando a pecar, para de fazer aquilo, irmão. Eu sei que essa situação me tira do caminho de Deus, para de fazer isso. Eu sei que esse comportamento está me tirando da graça, para de cometer isso. Usa de inteligência. Para que ficar sofrendo? Eu sei que aqueles amigos, entre aspas, me fazem pecar. Larga eles. Não significa abandoná-los, mas não se junta mais no pecado. Reza por eles, tenta tirá-los da vida de pecado. Temos que mudar conceitos. Isso é muito importante. Abra sua palavra aí, Efésios 5:18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? São Paulo diz na carta dos Efésios lá: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar, e por todas as coisas, a Deus Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Então eu pergunto para você, como é que nós ficamos sempre cheios do Espírito Santo na nossa família? Como é que nós ficamos sempre cheios do Espírito Santo na comunidade? Como é que nós ficamos sempre cheios do Espírito Santo no trabalho, no dia a dia? Dando glórias a Deus, dando louvor, glorificando ao Senhor, cantando hinos e salmos de louvor. Olha, o que nós fizemos hoje no grupo de oração é ficar cheio do Espírito Santo. Eu pergunto a você, quando você vem do grupo aqui é bom? Você sai daqui mais leve? Sai daqui melhor do que entrou? Oh, glória a Deus, fosse diferente, né? Por que isso não acontece todo dia na sua casa? Ou acontece? Se acontece, levanta a mão que eu vou glorificar a Deus. Mas não é assim todo dia, né? Então eu tenho razão no que eu estou falando. O grupo de oração Parousia, gravem isso que eu estou falando. Ele é obrigação, e é sua obrigação, de estendê-lo para a sua casa. Você sai daqui hoje no sábado à noite, sob a ação do Espírito Santo, e essa ação do Espírito Santo tem que permear toda a sua semana, amém, povo de Deus? O grupo de oração é um incentivo da graça de Deus. A missa é o auge da graça de Deus, da ação de graças. Isso tem que perpetuar durante a semana. Não é possível e não é mais admissível na nossa vida você vir no grupo de oração e depois da sua semana ser uma semana xoxa. Você não pode mais vir no grupo de oração e depois durante a semana você ficar nos mesmos pecados, nos mesmos vícios ou na mesma tristeza. Quando você for pecar, ou quando você vê que está errando em alguma coisa, você tem que dizer duas palavrinhas: Senhor, eu não quero este pecado, eu abomino este pecado. Repita: Senhor, eu não quero este pecado, eu abomino este pecado. Uma simples oração. E você vai estendendo o grupo de oração durante a sua semana. Vamos combinar assim? A partir de hoje. Ninguém vai me calar não, amém? A partir de hoje, saindo do grupo de oração, você vai estender esse grupo de oração na sua casa. Amanhã você vai cantar, salmodiar, glorificar ao Senhor, dar graças a Deus, fazer cânticos na sua casa, subiar no chuveiro, ligar na rádio. Isso, liga lá na Rádio Fidelidade, depois eu vou mostrar um novo website da comunidade da rádio, e você vai ouvindo cânticos espirituais e vai enchendo a tua vida. Meu irmão, é fácil. Eu não sei como que a gente, ser humano, consegue complicar as coisas de Deus. Elas não são complicadas. Se você pega uma carriola e enche de bolinha de gude, ela fica cheia do quê? Bolinha de gude, concorda comigo? Você pega a tua casa, enche de músicas estranhas, o que acontece com a tua casa? Fica cheia de música estranha lá. Se abre a tua vida e enche de palavrão, enche de bobeira, enche de coisas erradas, enche de maldição, o que vai ser cheia a sua vida? É pura matemática. Então, o problema da conversão, o problema da ação do Espírito Santo está na mudança de pensamento. Eu sou abençoado. Meu dia será abençoado. Minha semana será abençoada. Estou sob a graça do Espírito Santo. Não terei medo de fazer isso. Não terei medo de fazer aquilo. Não terei medo das coisas acontecerem, porque eu estou sob a graça do Espírito Santo. Eu estou assistido por Deus. Eu estou sendo cheio do amor dele. Não tem como dar errado. E se der errado, porque nós somos seres humanos falhos, passíveis do erro e do pecado diário, Deus me perdoará, confessarei, abominarei o pecado e retornarei na graça. Entenderam? Então vamos fazer esse voto a partir de hoje? Você que está em casa ouvindo pelo web rádio também, faça esse voto hoje de fé, de fidelidade. Saindo do grupo, estender o grupo de oração para a sua casa. A partir de hoje, você vai lá ouvir na sua casa. Essa semana nada de sertanejo, nada de Luan Santana, nada de... Quem mais? Fala aí que eu não conheço mais ninguém. Nada de Jorge e Mateus, nem do Jorge, nem do Mateus, nem da Joyce, do Reginaldo, nada. Vamos só colocar cânticos espirituais. Eu não estou falando que você não pode, você vai poder ouvir. Vamos fazer só um propósito essa semana. Nada de funk lá em casa, batidão, né? Amém? Não precisa nem pedir muito, né?
Nada de metal, para quem gosta de rock, que eu gosto. Vamos ouvir cânticos espirituais essa semana. Você vai ver como tua vida vai dar uma amansada aí, uma melhorada. Nada de BBB, né? Bobo, babaca, besta, nada disso. Nada de televisão e novela pornográfica. Edson, muito obrigado pela palavra que você colocou a semana passada no grupo de oração. Eu não consegui achar uma palavra para expressar essas músicas de funk que você me deu essa palavra. Pornofônicas, olha que palavra feia, né? É verdade. Tem a pornografia e tem a pornofonia. Isso, irmão, parabéns. Trouxe intelecto para nós semana passada no grupo de oração. Então pare de ouvir pornofonias na sua casa. Eu sei que você não ouve, mas eu tenho que estender isso para todos que estão ouvindo, né? Só cântico espiritual, amém, povo de Deus? Amém. Só louvor. Isso que nós vamos viver esta semana. Para fechar, São Paulo narra para nós, na carta de Gálatas 5, quais são os frutos daqueles que vivem sob a ação do Espírito Santo. Prestem atenção. E a gente fecha essa partilha na certeza do que vamos pedir na efusão. São Paulo fala para nós que o fruto podre do Espírito Santo tem características da carne, os defeitos dos pecados capitais. Nós não vamos falar deles. Nós vamos falar de quem vive sob a ação do Espírito Santo. Quem vive conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vive cheio de amor. Por coincidência, São Paulo coloca o amor como o primeiro fruto do Espírito Santo. Não tem uma hierarquia nos dons, mas eu tenho certeza que foi inspirado nele colocar o amor como a primeira ação. Então aquele que vive cheio do Espírito Santo, provado na carta que nós lemos em Romanos 5,5, vive cheio de amor. Entenderam? Porque o amor foi colocado em nós. Vive cheio de alegria. A alegria nasce do fruto da intimidade com Deus.